Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que é possível fazer a leitura e a escrita de variáveis usando o AS e ao invés de usar o namespace e o identifier, que é o que o AS cria, usar o próprio nome da variável, que é o que a gente usa normalmente quando não existe o AS. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês uma estrutura simples, né, que eu criei aqui de AS. Então eu criei um AS, um submodelo chamado Operational Data, que é um dos mais comuns que tem. Nesse submodelo eu criei uma subcoleção chamada Control, que são as variáveis de controle. Botei duas variáveis aí, a 85 start e a 83 RQ, uma variável booleana e uma variável inteira. Já fiz essa separação, né, porque eu acho interessante, o projeto final vão ter várias variáveis e eu acho interessante separar por SMC, né, por essas subcoleções, as variáveis de entrada, de saída, sensores, atuadores, feedback e controle. Vocês vão ver que inclusive eu criando essas subclasses eu preciso criar uma coisa a mais lá no Node-RED para fazer isso. Bom, então eu criei esse cara aqui, né, um ASP relativamente muito simples, exportei o arquivo Node7 e aí olhando para o UI Explorer, né, que é desculpa, o UI Expert, que é o software que eu utilizo para fazer essa visualização, eu já consigo ver toda a estrutura do AS criada aqui, né. Ele criou o Asset Administration, eu tenho o submodelo Operational Data, a classe de controle e as duas variáveis, 83 e 85. E aí eu já separei aqui os valores das duas, né? Porque eu mostro justamente aquele negócio que quando o AS cria uma variável, ele cria com NS e identifier e não cria mais com string, que é o nome da variável. O problema disso é que toda vez que você muda alguma coisa no AS, esse número pode mudar. E aí você talvez teria que refazer toda a sua programação para acertar esses números ou deixar o AS estático, o que não é uma intenção. O AS foi criado justamente para ele ser dinâmico, para ter essa possibilidade de incrementar mais coisas, incrementar mais módulos, botar mais informações e tudo mais. Então, como existe esse problema, teoricamente, de você não conseguir trabalhar com nome, você só conseguir trabalhar com número e que esse número, inclusive, ele pode mudar, foi criada uma solução para permitir que a gente trabalhe de forma dinâmica. Toda vez que ele inicia o servidor, ele faça essa leitura para saber onde está. Então, olhando aqui para o Node-RED propriamente dito, né, eu vou ter alguns bloquinhos aqui, vou até dar um zoom para melhorar um pouco. Eu tenho um servidor básico de OPC, tá, um bloquinho de servidor básico de OPC. Nesse bloco de OPC eu coloquei uma porta, só o nome e o diretório onde está o Node7, aquele arquivo Node7 que eu gerei no ASX Explorer. Esse servidor está rodando com as variáveis que foram criadas através do Node7. Para permitir essa tradução, eu criei um arquivo CSV para fazer essas traduções. Mas eu crio esse arquivo em duas partes. A primeira parte dela é criar somente um cabeçalho, né? Eu crio o cabeçalho com variável nome e identifier para saber, para criar essa tabela para conseguir fazer essa troca, né? E aí depois, para cada variável que eu for escolher, eu vou ter essa linha aqui para criar e para buscar essas informações. Então eu tenho uma lista de variáveis. Nesse caso, como eu não estou trabalhando com CLP, não estou trabalhando com nada fora, eu mesmo criei um payload com as variáveis e com os valores que eu queria, tá? Mas normalmente essa informação, quando eu estiver no sistema real, essa informação vai vir de fora. E aí eu pego uma mensagem que tenha todas as variáveis que eu quero trabalhar deste modo de leitura e escrita. Eu passo essa variável pela criação das classes, que é aquilo que eu comentei, né? Eu estou com todas as variáveis no caso de C, de controle, mas eu também tenho as I, que são os atuadores, os O, que são os sensores, e os Fs, que são os feedbacks. O importante é que esse cara aqui, ele não só cria essas classes, como ele manda uma por uma as mensagens individualizadas. Então ele vai pegando a lista, ele pega a primeira variável, descobre qual é a classe, cria a variável classe dele, né, e já manda essa mensagem antes de ir para a próxima linha. E ele fica fazendo isso até esgotar as linhas. Essas mensagens aí, então ele vai montar o caminho para achar essa variável. E para fazer isso, né, eu pego a classe que eu criei, a variável propriamente dita que eu quero, e eu ponho o caminho completo aqui do Node-RED. Esse caminho completo
ele está com o nome do meu AS, o nome do meu submodelo, né, a classe da variável, que aí vai ser uma daquelas 4 que foram colocadas, o próprio nome e o value, que é o atributo daquela variável que me interessa. Então eu vou buscar no read, eu vou mandar uma mensagem usando o OPC, o item com a ação de ler, eu vou ler essas variáveis para saber quais são os valores. Então, por exemplo, toda vez eu vou iniciar aqui, eu vou injetar um valor para ele gerar um arquivo novo. E depois, quando eu clico aqui, eu até deixei o debug aqui, né, ele gera essas variáveis. E ele vai me buscar essas informações. Quando ele me responde essas informações, eu só faço alguns acertos aqui, né, de mensagem e tópico, que é o que me interessa. E ele me gera todos esses valores. Então ele busca no banco do AS as informações que me interessam. Então ele me dá qual que é a variável que eu procurei e principalmente o tópico, que é o NS e o I, que é a informação mais importante. E eu transferi isso tudo para um payload, né, para eu gravar essa informação, o nome da variável, namespace e identifier dentro do CSV. Então, para cada variável que eu procurar, ele gera uma linha, manda essa linha para o arquivo CSV e ele vai criando esse CSV com todas as linhas necessárias que eu preciso para fazer o sistema funcionar. Depois que ele roda isso a primeira vez, né, que está tudo rodado e ele tem aquela tabela que ela é gerada toda vez que ele inicia o servidor, garantindo que toda vez que houver mudança no Node 7, eu vou também ter a mudança aqui, eu entro na parte de leitura e escrita propriamente dita. Eu criei aqui esse módulo aqui do final, são só basicamente as duas variáveis que eu estou lendo, né? Como é booleano eu criei um slide, a variável de request que é inteira eu criei um outro sensor para botar número, e aí eu tenho depois os mostradores. O que é importante comentar aqui é que eu não consigo linkar a variável diretamente ao write, eu preciso dizer qual é o tipo dela. E para eu fazer isso, eu uso o OPCOA item. Né? Eu ponho o nome da variável que eu quero e o tipo de dado que eu estou lendo. Se eu não botar o tipo de dado, o sistema não funciona. Então, depois que eu tenho essa informação da variável, do tipo, e o payload, o número vem dessa informação aqui no caso, tá? Eu mando essa informação através desse link para a escrita das variáveis. E o que essa escrita faz? Basicamente ela vai pegar e acertar, vai criar uma mensagem que vai ter o nome da variável, o valor e o data type que eu quero. Quando eu faço isso, eu jogo isso dentro do arquivo CSV, né, para que ele me retorne o arquivo e eu consiga pesquisar dentro desse arquivo o valor, tendo o valor da variável, o namespace e o identifier. Então eu vou buscar no arquivo CSV, eu faço uma consulta a esse arquivo para ter certeza que eu vou ter o namespace e o identifier daquele cara. Quando eu faço isso, eu recebo esse cara através dessa função que foi escrita aqui e ele me dá no ID esse namespace e identifier que eu preciso, né? Nesse message ID ele me retorna essa informação. E aí eu vou olhar, seja no C85 ou no C83, né, que eu cliquei, aqui ele vai me retornar essa informação, NS6 e 135, ou se for C83, NSC e 144. Aí eu faço o ajuste, né, eu ponho este valor de ID no tópico, que é onde ele precisa ser, ponho o valor que tem o valor da variável, o nome dela e o tipo no payload e eu consigo, através do próprio OPCO item, né, agora o do cliente, numa ação de escrita, eu vou escrever essa ação dentro do servidor e aí eu consigo transformar uma informação que era dada em termos de nome de variável, eu transformo isso em namespace e identifier para conseguir escrever isso corretamente. Um exemplo aqui, por exemplo, eu vou escrever essa variável do start, ele aqui já está tudo funcionando, mas eu vou ter aqui no meu write, por exemplo, na minha leitura do debug write, então todas as informações que eu preciso. Então eu tenho, olha, a variável que eu estava escrevendo, o valor que eu queria, o tipo de dado, o nome ele acaba inclusive mandando o nome do arquivo que eu criei, né, para essa transição. Ele me dá o payload como valor 0, que
é o payload do objeto, mas o que interessa é esse valor que está aqui, né? E o ID e o tópico que acabam sendo iguais, que é o NS6 e 135, que também está aqui em cima, né? Que é o que ele usa para achar a variável dentro da estrutura do AS e escrever. Como vocês podem ver, eu já tenho aqui também o read, que é a leitura dessa variável, né? Essa leitura dessa variável ela é feita através dessa linha de subscrição. Então, quando eu começo o sistema, depois que eu crio o cabeçalho, eu vou me inscrever para receber atuações dessas variáveis. E eu faço isso basicamente com a mesma praticamente com a mesma estrutura de escrita. Eu vou pegar a mesma lista de variáveis que eu peguei lá em cima, né? Vou separar essas variáveis, só uma funçãozinha para separá-las por linha, porque eu preciso mandar linha a linha. Uso a mesma ideia de conversão para trocar o nome da variável pelo nome de NS e I, né, de Namespace Identifier, que o pessoal precisa. E aí eu mando através do cliente, agora com uma ação de subscrição. Essa ação de subscrição vai me garantir que toda vez que aquela variável mude, eu recebo uma informação, seja pelo Node-RED aqui, seja por um cliente externo. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu faço isso, né, quando eu clico aqui, só vou limpar aqui, toda vez que eu mando essa informação, ele me dá 2 subscription ID, garantindo que a mensagem que eu consegui me inscrever, né, com a ação de subscribe para pegar essas informações, e ele já me dá inclusive os resultados de como que estão esses valores, tanto da 135, que é a variável C85 start, como da C83, que é o número 144. E ele me dá o valor zero e o valor verdadeiro. A vantagem disso aqui é que, por exemplo, se eu voltar lá para o meu expert e mudar o valor dessas variáveis, por exemplo, de verdadeiro eu trocar ele para falso e de zero eu trocar ele para 3, por exemplo, eu estou escrevendo essas informações em um outro cliente, né? E ele vai me dar no Node-RED, voltando aqui para o Node-RED, ele vai me dar as informações aqui, ó. Eu estou escrevendo no NS6144, eu estou escrevendo o valor 3 e no nó eu estou escrevendo o valor falso. E eu consigo olhar aqui que mesmo com ele habilitado aqui, né, porque a entrada está habilitada, no banco está escrito falso, né, no servidor tem o valor falso e o número de peças é 3. Claro que se eu mudar, por exemplo, o número de peças aqui de 3 para 1, ele vai atualizar no banco. Aqui é a mesma coisa, né? Eu volto para falso, eu volto para verdadeiro, ele fica funcionando. Aí, para evitar esse tipo de coisa, a gente precisaria verificar o tipo de necessidade de quem tem maior atribuição e tudo mais, mas não é o caso disso aqui. A saída, né, para mostrar, eu só selecionei as variáveis, selecionando simples e uma eu joguei num LED, outra eu joguei numa mensagem de texto. Mas basicamente a informação necessária é essa, né? É criar um arquivo de texto que tenha o número da variável, o nome da variável, o seu namespace e o identificador dela, e depois usar esses códigos para fazer a escrita. Eu sempre vou precisar fazer, e para fazer a subscrição desses caras. Na leitura, ele não é necessário, porque quando eu recebo essa informação, vocês viram aqui pelo nó de subscrição, né, quando eu recebo essa informação de volta pelo debug aqui do read, já vem todos os valores, vem o nome da variável, vem o arquivo, vem o ID, vem tópico, vem tudo. Então eu não preciso desfazer essa necessidade, porque o valor já vem aqui, né? O nome da variável já está aqui bonitinho, mesmo eu mexendo isso pelo servidor, né? Mexendo isso pelo expert, ele vai me dar o nome da variável, ele vai me dar todas as informações, e aí é só selecionar pelo nome e fazer as modificações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato.